Queda nos preços das ações da Petrobras, desvalorização de mercado da estatal, muita gente apavorada com o cenário político-econômico, muita gente questionando as declarações do governo, a mudança da diretoria da Petrobras. E como é que fica essa situação toda? Eu sou o Wendel Teixeira, sou jornalista especialista em educação financeira. O que o brasileiro tem de maior parece que é memória curta. Há pouco tempo, nós estamos falando de maio de 2018, o país parou por causa de uma greve dos caminhoneiros. Várias estradas federais bloqueadas, cidades sem abastecimento de remédios, alimentos e um caos. 15 bilhões de prejuízo para o país, atingindo diretamente o nosso PIB, a nossa economia. Principalmente os investimentos. A Bolsa de Valores despencou e até a renda fixa foi afetada. Isso parece que as pessoas esquecem. No meu entendimento, o que está sendo feito é tudo para evitar um novo cenário como esse. Principalmente porque não estava havendo negociação com essa classe que é tão importante para o nosso país diante aí das reivindicações quanto ao preço do combustível. Então vamos relembrar o que aconteceu em 2018 e a nova ameaça de uma nova greve, principalmente durante um período de pandemia. A pandemia do coronavírus ainda não acabou, a gente ainda sente os graves efeitos econômicos da doença, do fechamento do comércio, da indústria, da paralisação da atividade econômica. Então vamos acompanhar aqui um gráfico que mostra para a gente o que aconteceu no período de dezembro de 2017 a dezembro de 2018. Dois fundos, um de renda fixa e um fundo de ações. A gente vê uma queda muito brusca aqui das ações do Ibovespa em maio de 2018. O que aconteceu nesse período aqui em que toda a economia do país sofreu, inclusive a renda fixa, que é esse fundo, que é essa linha azul aqui em relação à linha preta. A linha preta é o nosso CDI, equivale à nossa taxa Selic, da economia do país. Nesse período desse rombo na nossa economia, estava acontecendo exatamente a greve dos caminhoneiros, em que o Brasil parou, várias estradas foram bloqueadas, cidades ficaram sem receber medicamentos, alimentos, e houve uma paralisação da economia que gerou um prejuízo de 15 bilhões de reais, segundo o Ministério da Fazenda, que afetou diretamente o PIB do nosso país nesse período. Então a gente só teve uma retomada de novo da economia depois da greve dos caminhoneiros a partir de outubro de 2018, já se aproximando de novas eleições em que o mercado cria novas expectativas e a economia volta novamente a aquecer. Lembrando que esse período de uma situação muito grave da nossa economia foi justamente durante o governo Temer, que sucedeu o governo do PT depois de um impeachment. Sem entrar em questões políticas, sem entrar em políticos, o que eu quero chamar a atenção é como a economia pode ser impactada, a vida de todos os brasileiros pode ser impactada, dependendo das decisões e das atitudes do governo federal. Vamos separar agora um período que vai de dezembro de 2017 a dezembro de 2020. O que nós temos aqui agora? Início da pandemia em fevereiro de 2020. O mercado financeiro despencando. Em março, uma situação muito grave da Bolsa de Valores chegando a recordes históricos de queda. A renda fixa sendo atingida também. E um rombo na nossa economia muito maior do que havia sido na greve dos caminhoneiros. Esse movimento aqui que a gente vê aqui atrás foi a greve dos caminhoneiros,
em maio de 2018 e aqui a pandemia do coronavírus, uma situação muito mais grave e que ainda não acabou. Então agora que nós estamos próximos de uma recuperação diante de todo esse problema que foi a economia durante a pandemia do coronavírus, a gente passa por uma nova ameaça de greve dos caminhoneiros e o que o governo tenta é impedir uma nova situação dessa aqui. Imagina acontecendo novamente em plena pandemia, em que há distribuição de vacinas, a necessidade de salvar vidas, a possibilidade de recuperação da economia, se a gente tem um novo bloqueio de estradas nesse momento. Imagina o caos que seria em toda a economia, o caos que seria na saúde pública, uma nova paralisação de uma classe que é tão sofrida, que merece sim dialogar, que merece sim ser ouvida no momento mais grave ainda da nossa situação, e o que mais vê é uma mídia, é uma oposição que só sabe criticar e não sabe ajudar, não sabe trazer informações valiosas, informações que podem engrandecer a nossa sociedade e trazer o que a gente mais precisa, que é educação financeira, entendimento de política econômica, de economia para a nossa população que é tão sofrida.